Boa noite. Está dando para ouvir bem? Então, assim é bom porque a gente fala mais, pelo menos mais baixo. Né? E é um prazer, em primeiro lugar, estar aqui novamente. Eu me sinto em casa aqui, é o maior prazer. E, para variar, né, hoje eu vou falar sobre os nossos irmãos os animais, tá? Mas eu vou mudar um pouquinho a forma que eu sempre me refiro. Só vou dar os tops do que eu vou falar, que é sobre, nós vamos falar e provar, segundo a doutrina espírita, tá? Que é sobre a luz da doutrina espírita, desses irmãos. E nós vamos falar que eles são inteligentes, vou dar exemplo, provar para você, não sou eu que estou falando, tá? Provando. Que eles têm livre-arbítrio, que eles vão para o mundo espiritual, que eles reencarnam, e etc. Tá? Mas eu mudei um pouquinho, porque eu vou falar sobre várias questões do Livro dos Espíritos, tá? Vou falar sobre livros, né, da codificação de Kardec, alguns vou citar, tá? Então, por que eu quero fazer isso? Porque eu quero que nunca mais vocês se esqueçam o porquê que eu vou falar sobre esses nossos animais, esses nossos irmãos animais de retaguarda. Não gosto de falar que eles são inferiores, porque muitas das vezes eles se mostram superiores a muitos seres humanos. Então eu vou começar primeiramente, né, pela pessoa fundamental em nossas vidas, que é Deus. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas o que tem a ver? Tá? Eu vou chegar lá. Eu quero que vocês guardem tudo isso que eu vou falar para vocês agora. Aí, questão número 23 do Livro dos Espíritos. Que é espírito? Princípio inteligente do universo. Vocês não podem esquecer isso, tá? Depois eu vou perguntar. Então, estão gravando? Vamos falar sobre, se é que podemos falar sobre os atributos de Deus. Na questão número 13, que ele não só do Livro dos Espíritos, tá? Aí tem o capítulo 2 de Gênesis, item 20. Vocês vão ver que eu vou falar ali de onipotência, de conhecimento. Então, ele é onipotente, pode tudo, não é? Onipresente, está em tudo. E onisciente, tem conhecimento de tudo. É isso que eu quero que vocês gravem na memória, para vocês poderem entender depois lá na frente. Vocês estão acompanhando? Vocês vão gravando tudo isso que eu estou falando. Deus cria espíritos sem cessar. Questão número 80 do Livro dos Espíritos. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes, começamos todos iguais. Não há privilégio na criação divina. Prestem bem atenção nisso daí. Muito bem. Aí agora nós vamos pular lá para a questão 614 do Livro dos Espíritos. Já começa a parte moral. E aí o Kardec pergunta aos nobres espíritos. É Kardec perguntando. Quem já leu, tem um pouquinho de conhecimento, sabe disso, né? Pergunta: quem eram esses nobres espíritos? Jesus, o comandante, São Luís, Santo Agostinho, não é assim? João Evangelista, dessa egrégora de Jesus, tá? Então eu pergunto assim, o que é lei natural? Kardec pergunta: o que é lei natural? Lei natural são as leis divinas, é aquela que Deus as fez para a felicidade do homem
E todas as vezes que ele dela se esquece, o que ele pode, ali está escrito assim, o que ele pode e o que ele não deve fazer. E todas as vezes que ele não obedece essas leis, o que acontece? Ele sofre. Aí vem o sofrimento. A qualquer espécie, a qualquer criatura, a qualquer ser. Por quê? Deus não está em tudo? Deus não tem conhecimento de tudo? Ele está em tudo, ele não é, ele está em tudo. Na menor partícula de areia, ele está. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que muitas vezes tem tragédias e mais tragédias na família. É doença. Não sai de uma tribulação, já vem outra, e a gente não entende o porquê. Tem lá no domínio da mediunidade, lá do nosso querido Chico Xavier Psicografia, né, de André Luiz, que ele diz: tudo é espírito no santuário da natureza. Vocês já perceberam que o buraco é bem mais baixo? Tudo que infringirmos as leis divinas, nós vamos responder. Não importa a espécie, não importa quem. Tudo, natureza, animais, insetos. Questão número 888A. Eu sempre acabo esquecendo de Paulo. Ele diz assim: que entre um espírito superior, entre encarnados e desencarnados, tá? Existe tipo um anjo que o conduz, que o ampara, assim como você, tanto encarnado como desencarnado, tá? Assim como você tem o dever de amparar quem está vindo na retaguarda. Vocês viram o problema? Quaisquer seres, tá? 886 do Livro dos Espíritos. Eles perguntam: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, não tem exceção. Indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não existe ninguém fora, vocês estão vendo? Nada fora. Mas meu irmão eu perdoo, outro, meu inimigo não. Por quê? Porque a mágoa só faz mal para quem está com a mágoa. O problema é do outro, não é nosso. O problema é do outro. Vocês estão entendendo? Questão 642 do livro. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso daí. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Basta não fazer o mal para agradar a Deus? Basta não fazer o mal? Não. Tudo que puderes fazer no limite, gente, não tem preguiça, no limite de suas forças, e se omitir, responderá por todas as consequências daquela omissão. Você já pararam para pensar? Você vê um gatinho na rua, você vê um cachorrinho na rua, não coloca uma arma, não coloca um alimento, não dá pelo menos. Vamos fazer parte do voluntariado, da proteção aos animais. Criança precisa, velho precisa, e os animais precisam e muito, porque não podem se defender. Nós somos as vozes deles. São vulneráveis, são indefesos, são quase como o bebê humano. Vocês pensaram bastante nisso? Estou falando tudo isso, gente, para vocês, para a gente chegar realmente na palestra, para poder entender. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Mas não dá muito trabalho eu mudar as minhas más tendências? Kardec pergunta. Fala: não, é bem simples. O que nos falta é vontade. Porque fala: não, mas meu hábito é esse, nós temos que mudar paradigma.
Não é porque eu aprendi assim, porque eu vivi assim, né? Igual do tema da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim. Não. Nós temos que mudar, porque vai apanhando, vai caindo, vai. Uma hora você tem que aprender. Tem que aprender, senão continua sofrendo. Nós não podemos ser omissos com nada. Temos que fazer tudo que está no nosso limite. Não, eu estou com muita vontade, não, acho que eu não vou, não. Eu não vi, não. Deixa para depois. Aí, a espiritualidade, esse ser superior que nos conduz, que nos ampara, então você não está também cuidando de quem está precisando? Também, porque nós temos que ter mérito. Sem mérito, nada vem de graça. Senão, Deus não seria justo. Ele é misericordioso, justo, amoroso. Não é assim na questão número 3 do Livro dos Espíritos? E justo. Porque é muito simples, né? Eu já fui católica, não falando mal dos meus irmãos católicos, porque é muito bom. Mas eu digo assim, muito bom, né? Seria muito fácil e cômodo se eu cometo todos os erros, infrinjo as leis divinas, e depois eu vou lá, peço perdão. E coisinha. Deus seria justo? Um filho está tentando mudar os hábitos, está tentando, e o outro, eu cometo um monte de erro, depois eu vou, peço perdão e tudo. Seria muito bom que fosse assim, vocês não acham? Eu adoraria que fosse assim. É muito cômodo, muito cômodo. E espero que um dia eles também, agora eles sabem. Mas que chega nesse ponto, para não ter domínio sobre o povo. Nós temos um cérebro para pensar. Eu não estou querendo que ninguém mude, cada um vai mudar por si. Porque a minha maior alegria é a pessoa chegar nesse ponto de se olhar para dentro. Porque a questão 919 do Livro dos Espíritos diz, né? Como que eu posso fazer para ter mudanças? O que eles falam? Um sábio da antiguidade como disse: conhece-te a ti mesmo. É Sócrates, não é? Tem que fazer essa viagem interna. A gente tem que se descobrir quem somos. O que estamos aqui fazendo? Por que estamos aqui? Nós temos que despertar. Temos que despertar. Aí tem a questão muito importante, que é 919A do Livro dos Espíritos, que é de Santo Agostinho, essa mensagem. Ele diz: faça como eu, quando estava na carne, que a hora que eu deitava, o que eu fazia? Fazia uma retrospectiva do dia. O que eu fiz de bem hoje? Que mal? Prejudiquei algum irmão? Fiz todo o bem que eu podia? Onde eu falhei? Porque a gente falha, nós somos muito imperfeitos. Mas é importante a gente reconhecer e mudar. Não é? Não é aprender. Nós temos que reconhecer e aprender com esses erros que nós temos. Porque não tem. Porque se Deus resolver chamar, e aí? Não, Senhor, por favor, agora eu não posso, não, eu tenho que. Não dá tempo. O túmulo é rápido. Quantos que pensou que fosse passar esse ano e já? Nós não somos nada. Como Jesus falou, o orgulho e o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Que todos nós somos egoístas, todos, em pequeno, do maior grau, mas todos nós somos. Sabe, às vezes você fala assim: não sou. Mas pisa no calo. Meu calcanhar de Aquiles são os animais ou o bebezinho, que eu já esqueço que eu sou espírita e já quero sair. Nossa, depois eu reconheço. Mas na hora vem o impulso, né? A gente se conhece como? No impulso, né? É aquela hora. Depois você raciocina e você fala: não, né? Aí você vai pesar sobre isso daí, né? Então acho que ficou bem explicado essa parte. Está bem assim na hora ali. Deu para entender bem essa parte? Deu para vocês, para interiorizar isso daí, nunca mais esquecer. Nunca mais esquecer. Não adianta pisar depois da porta para fora. E foi um assunto bem gostosinho, ou de repente não, né? Não. É para interiorizar. É para viver o dia a dia. Se vigiar, orar e vigiar, disse Jesus. É isso que a gente tem que fazer.
Então agora nós vamos voltar para o nosso tema, que é o nosso irmãozinhos animais. Então, da questão 540, eu vou começar desde o início, lá, para a gente poder entender por que eles não são diferentes de nós. E nos cabe ampará-los. Porque o que os animais estão fazendo aqui no planeta Terra? Alguém poderia arriscar? O que eles estão fazendo? Para evoluir. Estão como nós. Oi? Estão nos ajudando a evoluir. Isso, e nos ajudando, nos auxiliando a evoluir. Porque a gente, quem vive, quem tem, sabe disso. Eles curam até depressão, gente. Eles dão exemplo de solidariedade, de amor. Só quem tem, que convive, é que sabe disso. E cada um está numa etapa da evolução. Pode ver que tem vários. Uns são mais evoluídos, outros mais ardinhos, né? Mas por que são aqui? Ah, não. Deus me fez burrinho e o meu irmão lá tão inteligente. Não. Começamos todos iguais. Leon Denis, ele que deu continuidade quando Kardec desencarnou, ele deu continuidade nos ensinamentos da doutrina espírita. Ele foi criado lá, o pai já frequentava, né, os estudos da ciência de estudos espíritas lá na França, e ele foi criado ali, e ele realmente deu continuidade. Então tem o livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tem são um livro, mas faz muito tempo até que eu li esse livro, estou precisando até reler. E ele lá, num capítulo, ele disse que o mineral, a alma, dorme no mineral. Dorme. Deus não cria espírito lá? Não criou? Cria sem parar? Simples e ignorante, não é assim? E onde começa? É nos minerais. Forma líquida na água, não é assim? Protoplasma, você não vai entrar nesse. Então, quer dizer, nos minerais. Os minerais, eles dormem com sono profundo de bilhões e bilhões de anos. O espírito da Irani, vamos dar um exemplo assim. Da Irani veio, quando foi criado, simples e ignorante, habitou o quê? Aquele corpo do quê? Mineral. Bilhões e bilhões de anos, isso é da justiça divina. Bilhões e bilhões de anos, ele veio para os vegetais. Aí o que está? Dorme lá na pedra, sonha nos vegetais esses espíritos, agita-se no animal e acorda na forma humana. Pelo menos até hoje, gente. Tá? Amanhã não sei. Kardec dizia que é evolução, não é? Pelo menos a gente ainda está apta para ouvir isso. Não sei amanhã. O que pode? A gente tem que ter a mente aberta. Não é assim? Então, muito bem. O mesmo espírito, cada hora usando uma roupagem diferente. Aqui estou numa roupagem humana. Amanhã, porque a gente quer alcançar o quê? Os arcanjos. Qual é o exemplo de arcanjo que pisou aqui na Terra? Jesus. Não é? Onde que eu sei disso? No caminho da luz. Né? Ali é caminho da luz. De Emmanuel é que está, que eles falam, que é um arcanjo, Jesus. Foi o mais puro que aqui pisou, né? Que aqui esteve. Foi Jesus. É o nosso caminho, nós somos espíritas cristãos, não é assim? Então, muito bem. Se a gente... E aí, Jesus, o arcanjo. Jesus, o arcanjo. Mas nós estamos caminhando para os arcanjos, assim como os animais estão caminhando para a forma humana. Aí qual que é a diferença, gente? Porque tudo é criação de Deus. Todos somos filhos do mesmo Criador. Não tem diferença. Já falei sobre isso, não é? A única maneira é o seguinte, eles perguntam assim na questão 595. Eles têm livre-arbítrio? Kardec pergunta para os nobres espíritos. Eles respondem assim, eles não são simples máquinas como supomos. Não vês que muitos, na inteligência, tenta dar um comprimido para um gatinho, não é? Eles têm noção da individualidade deles. Eles têm noção do mundo em que eles vivem, tá? A única coisa é
sobre a sua parte, nós somos anjos ou demônios para eles. Eles não têm conhecimento desse Deus, dessa parte moral. Só na forma humana é que Deus deu lá no texto 610, salvo engano, do livro dos Espíritos, que diz, na forma humana é que Deus se fez conhecer. Então eles não sabem, Deus somos nós. Um dia eles chegaram lá, chegaram porque eles estão evoluindo, não é assim? Por que a humanidade só pensa, a maioria, gente, a maioria, os espíritos ainda já estão mais esclarecidos, mas os nossos irmãos, os outros irmãos não sabem nada disso, não têm conhecimento disso daí de jeito nenhum. Por que nós mantivemos ainda esse preconceito de não aceitar e de não ajudar igualmente a gente ajuda uma criança, igualmente a gente ajuda as pessoas velhas, ou até mais eles precisam? Por que esse preconceito? Em razão de um filósofo matemático importantíssimo chamado René Descartes, que nasceu lá em 1596. Nós estamos ainda com esse pensamento cartesiano, tá? Morreu em 1650. E nós, por quê? Aquela época ele não tinha coisa, ainda bem nós na época da Inquisição, que emparedava a gente, quem discordava da Igreja Católica, não é? É só ler história, isso é história, gente. Não estou inventando nada disso aí. É uma vergonha, né? Nossa evolução até parou muito por esses 600 anos ou mais de Inquisição. Vendiam terreno no céu, não é assim? Tem as coisas boas, claro. Eu frequentei e aprendi muito, aprendi a ver Bíblia. Eu acho que não sei nada ainda, mas aprendi a Velho Testamento, Novo Testamento, os livros. Graças a isso, tudo é conhecimento, não é? Tudo é conhecimento. Mas a gente tem que ter um cérebro para poder pensar. E era isso que eu sempre questionava. A gente tem que ser crítico. Não tem que acreditar, a gente tem que questionar mesmo, sempre. Então, ele dizia que os animais, porque a frase dele, penso, logo existo. É dele, de René Descartes. Importantíssimo para a humanidade, tá? Da evolução, filósofo. Então, mais o que? Ele pensava que os cachorros, quando ganiam de dor, ele achava que eles não sentiam dor, que era como se fosse uma roda de carroça, sabe, que rangia. Então ele achava que eles não sentiam dor. Na ignorância dele, naquela época, imagina, se até 1865, a Revista Espírita, de 1865, estampava mulheres têm alma, nem mulheres tinham alma. Imagina lá atrás, século XVI, século XVII, imagina, século XIX, nem mulheres tinham alma, gente. Imagina os animais, não é assim? Mas nós não podemos manter essa ignorância a respeito desses nossos irmãozinhos que eles sofrem. Em 2012, 26 neurocientistas, 26, na Inglaterra, em Cambridge, na Inglaterra, declararam que todos os mamíferos, porco, carneiro, vaca, orca, golfinho, gato, cachorro, tudo que mama, polvo, certas aves, são sencientes. O que significa? Sentem tudo que nós sentimos. Tudo que nós sentimos. Frio, fome, depressão, tristeza, abandono e todas as dores. Aí eu vou por exemplo, que eu acho que eu já falei aqui, mas não sei se todos já ouviram, da história de Alex e eu. É um livro, não sei se vocês se lembram. É bom a gente reforçar, mas se eu já falei. Alex e eu. Alex era um papagaio que morreu jovem, com 31 anos, ele desencarnou, e ele pertencia a uma pesquisadora de Harvard, cientista, que eles achavam, até há pouco tempo, que as aves, por ter o cérebro muito pequenininho, que eles não eram inteligentes. Ela ensinou mais de 100 palavras, ele era muito conhecido no mundo científico, tanto que a morte dele constou no New York Times, só celebridade para constar naquele jornal, entendeu? Ela ensinou 100 palavras.
por observação, e quando ele desencarnou, ele disse para ela: fique bem, eu te amo. Então ela ficou, ela não sabia o tanto que fazia falta, e fez falta aquele papagaio para ela. Sabe por quê? Pelo nosso orgulho. O ser humano, ele se acha no topo da cadeia, entendeu? É o que está mais ali embaixo. Quem já ouviu tanto trocadilho de terno e gravata? Vocês devem ter conhecido, não é? Porque muita gente precisa ter conhecimento. Precisamos. Que evolução é isso, de conhecimento. Porque isso nos tira da ignorância. Porque, como diz, a verdade vos libertará. Né? Assim conhecerás a verdade vos libertará. E a gente não sabe nada, a gente sai daqui sem saber absolutamente nada. Nada. Porque quanto mais você vai se instruindo, aí você vai tendo noção que você não sabe nada. Por isso que nós temos que nos instruir, e não é só isso. Nós temos que desenvolver a empatia, a compaixão por todos os seres. Isso é divino. E a gente está vendo tantos exemplos de frieza, não é assim? Na questão 540 diz assim: é nesses seres que estáis longe de conhecer que a alma se elabora e ensaia para a vida, até chegar nessa forma, tá? E diz: evoluirás do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo começou também pelo átomo. Jesus também começou lá nos minerais. Senão Deus não seria justo. Ia ter os anjos, os arcanjos lá, e a gente aqui ralando. Não é assim? No mundo de expiação e prova, de dores, de laboratório, não é assim? De aprendizado. Então, aí, na questão 597 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: bom, se eles são, os animais, se eles são inteligentes, há neles um princípio independente da matéria? O que ele responde? Sim, e que pré-existe ao corpo. Está afirmando o quê? Que eles têm alma, que eles têm espírito tanto quanto nós. É tudo criatura do mesmo Deus, não é assim? E aí tem aquela... Eu gosto muito, eu sempre me emocionei quando eu conto a história do Lorde, né, que era o cachorro do irmão dele, de José, que já tinha desencarnado, e José sempre mudava, auxiliar o Chico, lá na mesa mediúnica, lá nos trabalhos mediúnicos. E quando José morreu, ele deixou, desencarnou, ele deixou esse cachorro para Chico cuidar. Chico amava meus animais, amava todos, né? Chico era o Chico. Então, quando ele tem um problema e ele desencarna, ele narra essa história, gente. Vocês podem pegar o livro da Sueli Carbachuca, que ele fala que em janeiro de 1951, ele escreve uma carta para Branco Antuil de Freitas, que era presidente da Federação Espírita Brasileira, tá? Ele escreve essa carta para ele, contando que quando o Lorde morre, ele vê o irmão dele, José, vir pegar o espírito de Lorde e levar. Vocês já imaginaram a cena? E doravante, sempre que José vinha auxiliar, ele vinha acompanhado de Lorde. Tem outra passagem de Divaldo, provando que eles têm espírito e são socorridos, tá? Vão para o mundo espiritual, vou chegar lá ainda. Divaldo também, nosso querido Divaldo, né, que desencarnou recentemente, ele fala que ele chegou, ele com os irmãos, né, de doutrina aí, chegou lá em Mato Grosso do Sul, salvo engano, da Dona Maria de Virgem, que era a presidente da Federação Espírita de lá. Quando ele chega no portão, ele faz um gesto de recuo. E aí todo mundo pergunta: o que foi, Divaldo? O que foi? Não, esse pastor que criou em mim. Mas está tudo bem, a Dona Maria de Virgem veio as lágrimas. Porque um pastor que ela teve, fazia 6 meses que ele tinha desencarnado. E ela estava muito sentida, ele veio visitar. Sempre acompanhado do quê? De um espírito humano. Por isso que a grande diferença do ser humano dos animais é esse. Ele tem livre-arbítrio da vida material dele. Ele sabe o que ele quer, ele tem, né? Sabe tudo, sabe igual a gente. Mas na vida material, tá? Agora, na vida espiritual, quando eles desencarnam, eles veem um espírito humano que vem amparados, leva eles para o mundo espiritual. Eles não ficam a Deus dará lá, não é como ser humano, tá? Não é. O ser humano vai para onde ele quer, aí depende da vontade dele e dos merecimentos e etc. Quem assiste o nosso lar sabe disso daí.
Então, ele é levado, ele vai para a erraticidade, mas ele não é um espírito errante. Ele vai sendo cuidado lá, ele entra em contato, ele evolui, ele aprende. Ele também tem lá para poder evoluir as plantas. Por isso vocês vão às vezes no livro dos Espíritos, mas planta vai ser sempre planta, animais vão ser sempre animais. Claro que vai ter esse corpo, sempre como vai ter a pedra, como vai ter sempre vai existir essa forma, como nós já ocupamos essas formas. Então sempre vai ter que ter essa forma, para quê? Para a evolução do espírito. Vocês concordam? Aí muitos perguntam também, mas se eu já fui, né? Não sei se aqui já aparece, o que eu fui? Muitos podem pular essas etapas, tudo vai depender da evolução de cada um. Cada um vai se esforçar, por isso que uns tem criança, quem já não viu? Criança que toca piano aí com 3 anos, pode ser um Beethoven, já aprendeu, porque Deus é justo. Ele já aprendeu, então vamos se esforçar nessa para a gente estar um pouquinho melhor, né, numa próxima. Aí não pode culpar Deus, eu estou tão burro, ele está tão inteligente. Não, ele se esforçou. Quantos que chegaram comigo, ele já deve ter virado arcanjo, estou aqui ainda. E outros já devem estar lá como arcanjo. Eu falo, aquele arcanjo está sofrendo, eu estou aqui sofrendo. Não é assim? Então, cada um conforme as obras, como diz Jesus, não é? A cada um conforme as obras. Então, eles vão para esse mundo espiritual. E muito tem a questão 600 do livro dos Espíritos, que muitas às vezes confundem. Eles reencarnam rapidamente. Não, lá na Gênesis também fala que tem alguns que reencarnam cada vez, são utilizados, eles são imediatamente utilizados, eles ajudam. Quem não lembra do nosso lar, quando o André Luiz está lá conhecendo, está lá, né, vendo as coisas do mundo espiritual, e ele vê, ele consegue, eles vão lá na parte da linha que eles estão, né? Eles veem os íris viajores que comem asmas, né? São aves que são úteis, né? Os cachorros, ele ouviu cachorro latindo, os moares, né? Eles não são explorados igual aqui que se explora. Lá eles são considerados irmãos, que auxiliam. Entendeu? Outras perguntas. Bom, se eu já fui, vamos supor, um escorpião, se eu já fui, tem como voltar aqui a teoria da metempsicose? Não, eles dizem lá, um rio não retorna à fonte, a gente só vai para frente, como espírito, O espírito que ele aprendeu, ele não esquece, ele só vai evoluir espiritualmente. Agora, socialmente, financeiramente, ele pode ter nascido num palácio e amanhã ele vai nascer numa favela. Se ele precisar daquela experiência, se foi orgulhoso, se foi arrogante, se sentiu superior a tudo e a todos, não é assim? Ninguém, gente. Se a gente tiver o pé no chão, a gente sabe que a gente não é nada. E quando vem esse orgulho, a gente tem que botar o pé no chão, sabe? Porque nós não somos nada. Jesus foi o maior exemplo, porque se ele quisesse, e ele deu o exemplo de humildade, de perdão, não é assim? Outro exemplo que eu posso dar aí, se eu estiver esquecendo alguma coisa, gente, vocês podem perguntar, tá? Porque às vezes a gente esquece. Às vezes alguém tem alguma pergunta, né? Para saber a respeito dos animais. Tem a questão 607 do Livro dos Espíritos também, que diz que eles perguntam, né, onde é a origem do homem, né? Eles falam muito anterior, né, que começou lá, imagina, nos minerais. Aí tem consciência? Eles têm consciência? Claro que eles têm consciência. Princípio inteligente. Oi? Princípio inteligente. Não. Isso, porque eles são inteligentes. Então, ele fala, né? Ele afirma, ele faz uma afirmação, Kardec. Se eles são inteligentes, não é? Então, eles são inteligentes, eles têm livre-arbítrio restrito à vida material, igual fala vida espiritual, não. E alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos, assim como nós. Uns estão 1000 anos na nossa frente, não é assim? Já nasce. Depois das crianças de hoje em dia, que mexem no celular, eu apanho mais que tudo no celular, entendeu? E essa criança de hoje em dia nem fala ainda, já mexe.
já aprenderam. E nós estamos nesse aprendizado. Então, aí eu chego numa parte meio assim espinhosa, mas eu sou muito focada para falar isso. E as pessoas gostam de ouvir coisa boa, né, Marlene? Mas eu sou, diariamente, eu falo, mas será que eu devo? Será que eu posso? Deve. Sabe assim, fala, deve. Sabe, fala. Que é em questão a relação da carne. Entendeu? Eu respeito, porque eu sei que cada um está no patamar, só que eu faço esse alerta. A minha obrigação é alertar, porque eu também comi, gente, não posso atirar a primeira pedra, tá? Faz 18 anos que eu não como carne nenhuma, porque eu leio o evangelho dos animais. E parei, porque eu tenho muita opinião, ainda bem que eu tenho. E nunca fui de comer muito também assim carne. Tudo foi refrigerante. Refrigerante foi difícil. Esse eu larguei também, mais de 2 anos, mas eles me puseram contra a parede, eles me avisaram, eu falava, mas é só um pouquinho. Até que um dia ela dormindo, quase, achei que ia morrer lá do lado de lá. Acordei, porque a gente tem que fazer isso, gente. Quando a gente passa um perrengue na vida, a gente tem que perguntar a primeira coisa: o que eu não estou vendo, estou fazendo de errado? Que eu estou infringindo leis divinas? Porque às vezes passa despercebido. O que eu estou fazendo, Senhor? Não é assim, porque eu, Senhor, coitadinho de mim. Não, por que não eu? Eu sou diferente. Eu estou errando. Se eu tiver certo, não vai acontecer. Algum lugar eu estou infringindo as leis divinas. E nós temos o quê? Que espiar, nós temos que arrepender, espiar e recuperar. Só arrepender não resolve nada, não. Então nós temos que pensar. E aí a gente tem que pensar. Onde eu tenho que mudar? O que eu estou errando? O que eu não estou vendo? Vocês estão entendendo? É sempre essa pergunta que nós temos que fazer. Não reclamar. A gente tem até que agradecer. É difícil? É muito difícil. Porque na hora do vamos ver, a gente acaba esquecendo. Mas tem que dar aquele, sabe, momentaneamente a gente esquece, mas depois a gente se lembra. Qualquer coisa que a gente fizer. Então, é isso que a gente tem que fazer. E aí, a carne. O livro Consolador, de autoria de Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier, de 1939, século passado. Daqui a pouco faz um século. E ele pergunta assim: é um erro nos alimentar de carne? O que Emmanuel responde? Um erro de graves e enormes proporções. Livro Caminho da Luz, até eu trouxe, se vocês me permitirem, eu vou ler um pedaço, para vocês verem que eu estou falando a verdade, tá? E nós até hoje, e a pessoa fala assim, eu entendo, porque tem gente que tem opinião, tem gente que não tem, cada um é cada um, não é assim? O refrigerante foi difícil, eu falei, é por isso? Você fiquei na hora, o que eu fiz de errado? Refrigerante. É por isso? Não toma a partir de hoje, já foi mais de 2 anos. Eles ajudam, quando você tem vontade, gente, eles auxiliam. E digo mais para vocês: gente, mas eu não consigo ficar sem carne. E se Deus te levar hoje? O túmulo chega, e aí você vai fazer o quê? Vampirizar? Não aguento ficar sem carne. Eu vou ter que chegar no meu irmãozinho que está aqui dentro não, mas lá fora pode ser. Aí chego e fico ali, usufruindo, né, do sabor da carne que necessita. Vamos ser vampiros? Porque não é só droga, não é só álcool, tem tantos vícios, gente. E eu falo, bom, uma sopinha do lado de lá vai fazer bem para mim. Não vai fazer falta nenhuma para mim. Deixa eu ver refrigerante, eu pensava no refrigerante. O que eu vou fazer? Nem depois do lado de lá sem refrigerante, né? 2 anos, eles te ajudam, gente. Parece que vai ser muito difícil, mas não é. Basta o quê? Vontade. O que fala lá no livro dos Espíritos? Está vendo porque eu estou colocando vocês? Porque eu falei tudo aquilo lá? Porque basta a cada um de nós ter essa vontade. Gente, naquela época, lá atrás, se Emmanuel já falava isso, hoje nós temos recursos proteicos que não eram tão nobres, gente, que é uma maravilha. Temos grão de bico, hoje é recheado. Nós não precisamos
Mas lá na questão 723 do Livro dos Espíritos, diz assim, ó, carne nutre a carne. Sabe por quê? Quando que foi escrito o Livro dos Espíritos? 1857, não é? Dos animais em 1860, não é assim? Sim. Que foi acrescentado aos outros 500, até 1019 as questões, não é assim? Então, por que a tabela periódica de elementos químicos, que todo mundo aprendeu no colégio, né? A gente lembra, né, Marlene? Né? Quem fez colegial aí lembra disso daí, da tabela periódica dos elementos químicos. Não existia proteína, né? Carne. Agora, hoje a gente sabe, proteína alimenta, precisamos de proteína? Precisamos. Mas a natureza é abundante em proteína. Nós não necessitamos mais de carne. Vocês já pensaram o sofrimento? As mães vacas, isso eu estou falando só das vacas, sabe? Os pés. E os outros? E os outros? Os sofrimentos. Vocês já foram no frigorífico? Se a gente visse o frigorífico e visse matando, parava, ninguém ia mais, ninguém comeria mais. Porque você vai falar para uma pessoa, um dia lá no mercado, eu falei já faz 18 anos que eu não como mais carne. Ele falou assim, nossa, mas eu não aguento. Você não come que nada? Você viu o sofrimento dele? Eu não quero nem ver. Eu falei, mas o fato existe. É melhor jogar a poeira por debaixo do tapete. Sabe que existe? Mas eu não quero pensar. Eu estou sendo o quê? Eu não tenho coragem de matar, mas eu deixo um outro matar. Eu sou cúmplice. Sou partícipe, não é? Então eu estou... você vai lá no médico. Não, você tem que comer carne. Eu quero que ele fale para mim. Fala, doutor, a idade que eu estou, não tomo, pelo menos agora, um segundo eu não sei. Só natural, não tomo nenhum medicamento. Nenhum. Por isso, gente, é que eu gosto de vigiar e orar. Todos os dias, todos os momentos. E outra, não adianta eu falar da boca para fora, eu tenho que sentir. Se eu estiver falando aqui o que eu não sinto, eles estão vendo como eu sou. Eu tenho que ser sincera. E eu falo com a minha sinceridade de alma. Muitas vezes as pessoas até não gostam. Meu marido tem que ser muito sincero. Eu falo, ou me ama ou me odeia. Porque é melhor sinceridade. Sabe? Porque a gente fala com convicção. Não adianta falar da boca para fora. Tem defeito? 1 milhão de defeitos. Mas a gente tem que ter sensibilidade, gente. Compaixão por tudo e por todos. Não importa. Não importa. Eu vou até contar um detalhe aqui que eles sabem que é para mostrar. Porque falam assim, ela só gosta de animais, só tem dó dos animais. Não. Quem tem dó de animais, gente, vocês podem ter certeza. É sensível a qualquer coisa. A pessoa que não ama animais, desconfia dela. Desconfia dela. Se ele não tem essa compaixão, desconfia. Porque eu só vou dar um exemplo. Aí, minha família não tem que internar. Minha família não precisa internar. Não vou ter que internar minha mãe. Porque eu cheguei 3 horas da manhã, que eu tive com a minha filha em Rio Preto, aí quando vai, faz aquele monte de coisa. Assim, vai. Tem que aproveitar o tempo, porque a vida é muito corrida, né? E a gente aproveita para ir no cinema 11 horas. Eu sei que eu cheguei já 3 horas da manhã em Nova Granada, deixei ela lá e vim para o sítio. Quando eu cheguei, eu fui chegando, eu vi um carro, 3 empurrando um carro, em frente lá, a porteira lá do sítio. E eu já na hora eu falo, Senhor, o que eu faço? É assim, na hora, tá? Para minha intuição. O que eu falo? Aí eu vi assim, parei assim um pouco mais para trás. Assim. O que foi? O que aconteceu aí? Fingi que não morava ali, né? O que aconteceu? 3 pessoas dos 20 e poucos anos, sabe? Assim, um bêbado que não estava nem fazendo em pé. E aí, é que o carro morreu, acabou a gasolina, sei lá. Aí eu falei, coloca esse carro lá. E eu falei assim, o que eu faço? O outro falou, meu Deus, amanhã eu tenho que ir para a usina. E bem que minha mãe falou que não era para ir, que não era para ir para Nova Granada. Eu já me coloquei o quê? No lugar do menino. Que tinha um emprego às 6 horas da manhã, já era 3 horas da manhã. E que ele não ia chegar. E que ia perder o emprego. A mãe ia ficar preocupada. Aí eu disse, o que eu faço? Me manda um aviso. Porque o meu maior impulso foi por eles 3 no meu carro e trazer.
Mas o que eu faço? Me dá, né? Tem que dar um sinal. Eles nem sabiam que eu morava ali. Aí eu falei assim, ô minha senhora, será que daria para dar uma carona, pelo menos até o trevo, que ele monta aqui? Os 3. Um caiu. Porque eu me coloquei no lugar. Ai, minha filha é doida. Não, está protegido, gente. Primeiro se pergunta, o que eu devo fazer? A intuição veio, a resposta veio. Se você está na boa intuição, porque fica com dó. Aí você quer deixar eles lá no trevo? Você vai ter paz. Eu não trago dele. A família desculpou, eu contei só para o meu marido. Ele foi bucudo e contou para minha filha. E tem outros casos também. Então eu falo para vocês, quem é sensível, ele se coloca, como Jesus falou, né? Faça ao outro tudo o que quereis que o outro vos faça. Se a gente tiver sempre esse lema, a gente nunca vai ser omisso. Nunca vai ser omisso. A gente não vai parando. Claro, né, gente? Para qualquer ser, você tem que escutar e pedir o auxílio dele. Eles estão vendo o teu coração. Eles estão vendo que você está tendo compaixão. Quem que faria isso? Eu pergunto para vocês. É doida. É assim. Porque quem ama animais também é doida. Eu falo, olha, eu nunca me preocupei com o que os outros. Eu me preocupo com o que Jesus está pensando ao meu respeito. É isso que nós temos que se preocupar. Vamos fazer todo o bem que nós possamos. Todo. Independente. Vamos, eu falo, as casas espíritas precisam. Eu quero ainda, antes de desencarnar, ver isso, gente. Eu preciso ver isso ainda. De auxiliar esses nossos irmãozinhos. Eu sei que não dá status. Esses irmãozinhos animais precisa tanto quanto um bebê jogado na rua. Qual a diferença de um bebê humano jogado na rua e de um animalzinho abandonado? Por culpa do homem. Eles não são abandonados, eles foram abandonados. Quaisquer, gente, silvestre, estou falando só dos nossos pets, mas tem o silvestre, que passa todo tipo de dor que nós passamos. Então é isso que nós temos que ter reflexão sobre as palavras de Jesus, tá? Sobre a doutrina. Procurem ler. Será que dá tempo, Marlene, de eu ler só um pedacinho? Eu quero que vocês leiam A Caminho da Luz. As obras de André Luiz, gente, isso daí é uma maravilha, de Emmanuel, né? Você viu o livro de Emmanuel, o Emmanuel, que todo mundo conhece, no livro Emmanuel, tem o capítulo 17, que ele diz assim, o Emmanuel, ele diz assim, ó, ele estava no mundo espiritual, fazendo uma palestra sobre animais. Aí ele fala assim, olha, como o nosso assunto é os nossos irmãos os animais, sinto muito em declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes mais próximos, apesar da ignorância de quantos persistem em não aceitar. Quer dizer, e aí está a continuidade. Entendeu? Vamos estar atentos. É conhecimento. Vamos estudar. Vocês vão ver que a mente vai aclarando. Tá bom? Então, vocês me deram licença, eu vou ler e vou encerrar, gente, porque eu estou de olho lá na hora. Daqui a pouco eles me expulsam daqui. Eu só marquei. Eu quero que vocês leiam o capítulo 4 inteiro. Missão da Luz é maravilhoso, tá? Igual eu esqueci de falar da consciência, né? A Crisálida, ele está lá no mundo maior, no capítulo 3, ele fala assim, ó, para vocês verem que até nos minerais, gente, a crisálida da consciência que reside no cristal a rolar pela corrente do rio, aí se acha um processo liberatório. Já tem consciência os minerais, tá? Só que está em estado o quê? Latente, oculto, tá? Para desabrochar na hora que a gente tiver um corpo adequado. Né? Adormecido. Ela está bem por dentro ali, viu? Olha, eu vou ler aqui, ó. É só um pedaço aqui, tá, gente? Ó, todavia, devemos esclarecer, isso é o Alexandre falando com o André Luiz, tá? É o Alexandre. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades, aqui, das atividades humanas,
nenhum de nós poderia, em sua sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores, Deus usa aqui o termo seres inferiores, eu não gosto, e necessitados do planeta, não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo do matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germes frágeis de racionalidade dos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir um amparo dos superiores, benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos. E por aí vai. Aqui, se a gente for falar, sabe, do porco, criar o porco naquela banha, eles vão para lá, eles gostam de estar num lugar quentinho, são inteligentíssimos, foi provado isso daí. Eles gostam de dormir debaixo do paninho, tem frio, porque aí cria sobre, vai pondo comida, depois ter banho, a pressão arterial sobe, eles vão para a lama para poder, imagine a agonia de uma pressão alterada. Vocês já imaginaram? Nossos antepassados não sabiam disso, não tinham conhecimento. Agora nós temos. Vamos fazer diferença? Quem aceita fazer diferença da agora para frente? Raciocinar? Levanta a mão. Ai, que bom, eu fiquei feliz. Pelo menos pensar, não é? Vamos fazer diferente, gente. Que Jesus. Tem muita coisa para falar, a gente fica a noite inteira e não termina, tá? Tem muito mais coisa. Tem gente que teve uma palestra que era um médico até, e falou: não, você pode fazer palestra se você quiser, falou para mim. Ele falou assim: mas e Hitler, que era vegetariano? Ele falou para mim: sabia? E ele mesmo era vegetariano, tá? Ele fez para cutucar. Eu disse: sim. Qual a diferença de Hitler para nós? Ele matou 6 milhões de judeus? Quantos bilhões de vidas nós dizimamos todos os dias? Quantos bilhões? Vaca, frango, carneiro, peru. Já imaginaram? Ele achou graça. Nós estamos pior que ele. E eu também, porque eu também comi, né? Hoje, ainda bem que antes do túmulo eu já acordei. Espero que você também. Tá? De coração. Eu entendo, sabe? Porque assim, cada um, respeito, né? Mas vamos acordar, gente, porque de repente o túmulo chega e aí não dá mais tempo. Tudo bem? Que Jesus. Pode perguntar. Sobre as casas espíritas, cuidar dos animais, eu tenho assim, muita alegria de falar que aqui na nossa casa espírita o Tommy foi atendido muitas vezes para fazer reiki, que era meu gatinho. Muito bem, parabéns, né? É isso, tem a Serra em São Paulo que dá passe. Gente, tudo, tá? Questão 33 da conduta espírita. Tá lá no livro da André Luiz lá, para quem quiser ver. Tudo que nós podemos receber, eles também podem receber, não tem diferença nenhuma, não existe diferença. Tudo bem, gente? Que Jesus possa nos amparar, já que o cara já está 9 horas. Tá? Minha gratidão eterna por toda a atenção. Me desculpe se, né, de repente, ouvi de alguém, sei lá, mas não foi minha intenção. Tudo bem? E que Jesus possa amparar todos. E peço, quando vocês pedirem, para todas as entidades que estão sofrendo, pede pela natureza, pede pelos animais de rua, pede pelos andarilhos, pede por todos, por tudo e por todos. Viu? Tá bom? Que Jesus nos ampare e minha gratidão pela atenção.